Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa discussão de artigos, hoje eu vou trazer um artigo para vocês de 2025. Já vamos direto para o artigo que fica mais fácil. Esse artigo foi lançado agora em janeiro de 2025 e ele fala principalmente aqui sobre obesidade e emagrecimento, jejum. Tá? Esses são os três principais assuntos que eu vou discutir com vocês. Se vocês quiserem ler o artigo, tá aqui o título do artigo que vocês podem procurar na internet que vocês vão achar. Então vamos falar sobre a introdução desse artigo. Ele começa falando sobre a obesidade, que como a gente já sabe, já é um problema mundial e está intimamente relacionado com doenças. E ele fala também da estratégia nutricional da gente conseguir melhorar tanto a obesidade com as alterações metabólicas do nosso corpo, que a gente vê através dos exames laboratoriais. Qual é o objetivo do trabalho? O que o trabalho quer responder no final com a conclusão? Ele quer avaliar diferentes jejuns, ele quer avaliar horas diferentes de jejum em grupos de mulheres com obesidade e sobrepeso. E eu vou explicar isso para vocês aqui de uma forma mais fácil de entender. Ele vai avaliar três características principais dessas mulheres, tá? Composição corporal, que é a relação entre gordura e músculo, a saúde metabólica através de exames laboratoriais e a capacidade funcional, a capacidade cardiovascular, a capacidade que essa mulher tem de fazer exercícios, tá? E como é que esse trabalho foi desenhado? Primeiro, ele definiu o que vai ser o jejum e os horários de jejum. Isso aqui é importante, que pode servir na prática para você aplicar a partir de agora. Então, jejum é o período que você vai ficar sem se alimentar. E nesse trabalho ele definiu dois grupos. Um grupo que só pode se alimentar de 8 da manhã às 16 horas, e das 16 horas até 8 da manhã do outro dia, ele não pode se alimentar ficando em jejum. Então, esse é o grupo da alimentação mais cedo, que a última alimentação é às 16 horas. E teve um outro grupo, que é um grupo de mulheres que pode se alimentar do meio-dia até as 20 horas. Então, essas mulheres podem se alimentar tendo a última refeição mais tarde. Então, foram esses dois grupos. O primeiro grupo faz jejum de 4 da tarde a 8 da manhã, e o segundo grupo faz jejum de 8 da noite a meio-dia do próximo dia. Então vocês veem que os dois grupos só podem se alimentar durante 8 horas do dia, certo? E onde que entra o exercício nisso? O exercício entra logo depois da quebra do jejum. Então, um grupo de mulheres tem a última refeição às 16 horas, depois faz exercício, e um grupo de mulheres tem a última refeição às 20 horas e depois faz exercício. E como é que é a característica desse exercício físico? 3 vezes por semana, 70 minutos de exercício. 30 minutos aeróbico, como uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta. 30 minutos de exercício de força, mais simplificado aí, musculação, e 10 minutos ou de aquecimento ou de alongamento. Então eu expliquei para vocês que tem dois grupos, tá? Esse grupo de cima termina a alimentação às 16 e faz atividade física. Esse grupo de baixo termina a alimentação, última alimentação às 20 horas e faz exercício físico. Esse grupo em vermelho aqui, a última refeição é às 20 horas, não faz exercício físico, e esse grupo aqui está liberado a dieta para a hora que quiser e faz exercício físico. Lembrando que a dieta é a mesma de todos os grupos. E o que a gente tem de resultados que eu acho aqui bem interessante? Eles avaliaram perda de peso, perda de gordura, perda de massa magra, e redução de colesterol e da função hepática são exames laboratoriais que medem o metabolismo. Então, perda de peso. Os dois grupos tiveram perda de peso. Porém, o grupo que fez a última refeição às 16 horas e depois atividade física perdeu mais peso. Perda de gordura. Única e exclusivamente o grupo que se alimentou mais cedo, certo? Perda de massa magra, que é algo que a gente não quer. O que é perder massa magra? Perder músculo.
Então, essas mulheres que tiveram a última alimentação mais cedo também perderam músculo. O que eu coloco como observação? Desculpa, eu não, o artigo coloca como observação que essa dieta era restritiva e as mulheres não fizeram um aporte proteico, que é comer proteína de forma alta ou adequada. Redução do colesterol. Nós tivemos no grupo que a última refeição foi mais cedo, tanto do colesterol total quanto do LDL, que é considerado colesterol ruim, certo? E, por último, a função hepática, que é o quê? Laboratório, exames laboratoriais para ver como seu fígado está funcionando. Os dois tiveram melhoras, sendo que o grupo que jantou mais cedo teve um resultado melhor. Capacidade funcional, que é o quê? Capacidade de fazer exercício. Nós tivemos nos dois grupos que fizeram exercício, tá? Naquele grupo que não teve nenhuma modificação, nem de dieta nem atividade física, e no grupo que estava com dieta liberada e sem atividade física, não teve alteração. O que isso quer dizer? Capacidade cardiovascular só melhora com exercício físico, né? O óbvio tem que ser dito. Então, eles propuseram mecanismos de ação. E o mecanismo de ação que mais estava relacionado com o benefício daquele grupo de mulheres que teve alimentação mais cedo é uma sincronização com o ciclo circadiano. O que eu vou explicar isso para vocês? Ciclo circadiano é o ciclo do dia e da noite. Então, por este ciclo, nós que somos seres biológicos, temos atividades que são melhores desempenhadas durante o dia e outras melhores desempenhadas à noite. Então, com isso, a gente conseguiu ver que aquelas pessoas que tinham mais atividade de alimentação e atividade física mais cedo tiveram melhores resultados. Por quê? Porque o nosso corpo, para esse tipo de atividade, funciona melhor. E as pessoas, o efeito do jejum, o efeito de ficar sem comer, ele foi pior no grupo que teve a última refeição mais tarde, certo? Então, nós tivemos um efeito colateral, que é um efeito indesejado, que é o quê? Perda de massa muscular, perda de músculo. Mas isso se deve principalmente, o artigo menciona, a questão da dieta com pouca proteína. Agora, resumindo para vocês o que eu levaria desse artigo para a prática da vida diária de vocês. Primeira coisa, jejum é bom, pode fazer parte da sua estratégia desde que você esteja acompanhada por um profissional da saúde. Caso você faça jejum, prefira fazer um jejum antecipando o jantar ou pulando o jantar, mas sempre faça o uso do café da manhã, de preferência com bastante proteína, porque a gente viu que a proteína impede ou pode diminuir a perda de massa muscular, que é a perda de músculo, certo? Existe a possibilidade de você fazer, caso você tenha indicação clínica, caso queira perder peso ou tenha uma indicação clínica de controle de diabetes, fazer uso de medicações, tanto para o diabetes quanto para o emagrecimento, como o Ozempic ou o Mounjaro. E uma coisa que é muito importante, você pode aumentar a proteína no seu café da manhã e deve fazer a sua última refeição mais cedo e que esta última refeição tenha bastante proteína, certo? Então, o que eu queria passar para vocês é um artigo extremamente recente, é um artigo que fala de assuntos que estão na moda, que as pessoas estão debatendo muito, tanto o jejum quanto a atividade física, e mostrar que sim, pode ter benefícios, mas desde que isso seja acompanhado por um profissional de saúde dentro de uma estratégia adequada, tá certo? Então, caso isso faça sentido para você, curta o vídeo. Se você acha que pode fazer sentido para alguém, encaminhe. E se você tiver alguma dúvida ou quiser escrever alguma coisa no comentário, coloque aí que depois eu te respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.